Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rádio Contagem Viva. Aqui é um espaço para a gente debater cultura, memória e identidade da nossa cidade. Eu sou Tamires Soares. Olá, bem-vindos. Eu sou Luiz Pires e juntos vamos num bate-papo muito bacana, falar das histórias, movimentos culturais e todos os temas que fazem diferença para a nossa cidade. Essa iniciativa foi contemplada pelos editais 001-2024, Movimento Multilinguagens, e pelo PENAB 003-2024, Bolsas Culturais. Continue seguindo as nossas redes sociais e principais plataformas de áudio. É muito simples. Rádio Contagem Viva. Vamos começar aí um bate-papo bem bacana. E hoje o nosso papo vai girar em torno de acessibilidade, inclusão, sobre o autismo. A gente sabe que depois que chega um diagnóstico, muda muitas coisas, né? Rotina, sonhos, mas acima de tudo, muda uma mãe. E aí hoje a gente vai falar sobre essa jornada, né? Das mães atípicas, dessa jornada invisível, de todo esse trabalho que envolve. Nós temos aqui duas convidadas. Nós temos a Letícia, bem-vindas. Bem-vindas. E a Rafaela, certo? Rafaela. A gente sempre inicia aqui nosso bate-papo bem mineiro, né? Bem mineirês. A gente sempre pergunta, vocês são filho de quem? Vocês são filho de quem? Para a gente poder conhecer vocês, entender um pouco Isso. da história de vocês. É isso aí, seja bem-vindo mais uma vez. Quer começar, Rafa? Bom, eu sou filha da Maria das Graças. Sou Rafaela, tenho 33 anos. Tenho 4 filhos, 2 com diagnóstico de autismo, né? É isso. Legal, seja bem-vinda. Obrigado. Eu sou Letícia, sou filha da Rosa. Eu tenho um garoto de 9 anos, né? O Arthur, de nível 3 de suporte, que nesse momento está viajando, que é uma coisa que ele adora. Que legal. Por isso que eu estou aqui, para poder bater esse papo hoje com vocês. A gente sempre começa a falar uma coisa. É muito bacana, né? A gente acha a questão desse tema muito importante abordar, né? A nossa intenção é justamente trazer, né, as famílias, os moradores de Contagem, os artistas, para falar sobre temas importantíssimos. Então, esse é um deles. A gente queria saber de vocês, né? A primeira, aquela pergunta clássica, a gente sabe que é um desafio muito grande, né? Como é que vocês receberam o diagnóstico do filho de vocês? Que é uma curiosidade que a gente tem, assim, né? Que geralmente a gente ouve falar, tal, mas a família passa por todo um processo. Como é que vocês receberam esse diagnóstico no primeiro momento? Posso iniciar? Pode, claro. Olha, quando eu fiquei desconfiada que meu menino tinha... No início eu não achava que era autismo, eu achava que era uma outra coisa. Foi com 5, 6 meses que eu já meio que desconfiei. Só que esse processo na busca de um diagnóstico é muito difícil, porque não tem profissionais preparados, né, para poder lidar, para saber... Porque quando você vai procurar um profissional, um pediatra, que é o primeiro que a gente recorre, eles falam assim, não, é do desenvolvimento mesmo da criança. O quê? E você fica nessa busca, né? Fala, será que é coisa da cabeça da gente ou não? Até que você encontra um profissional e fala assim, não, a gente tem que investigar para ver o que é, né? Porque tem coisas que... Todo mundo é diferente, né? Mas as crianças sempre têm um caminho, né? Que é o marco de desenvolvimento, que as mães têm que observar isso. Que às vezes a criança, elas têm uns sinais, né? Elas dão uns sinais pra gente. Que às vezes talvez, eu era mãe de primeira viagem, mas eu consegui perceber porque eu tinha muitos sobrinhos, eu convivia com muitas crianças, então eu consegui perceber algumas coisas. Mas eu consegui acessar o diagnóstico do meu menino com 2 anos. Mas antes disso, eu já sabia que tinha alguma coisa. Aí, até você ter o diagnóstico, eles pedem para fazer os exames, Umbera, fazer exame de vista, fazer um exame de X-frágil. Tenta descartar todas as hipóteses, né? Aí, com 2 anos, mais ou menos, que ele teve diagnóstico de autismo. O médico falou, não, é autismo. Só que aí eles pedem também para colocar na escola, né? Que é uma dificuldade que a gente tem na adaptação, porque o meu menino era muito apegado comigo, né? Muito mesmo. Então, essa fase de 2 anos para tirar ele, para levar ele para a escola, foi muito complicado. Eu chorava, tudo, foi muito difícil. É para todo mundo a dificuldade, né? É complicado. E aí foi indo, a gente foi fazendo terapia, tudo. Só que o grau do meu menino, ele
é elevado, mas no início o grau não parecia que era elevado, né? Foi tipo assim, ele foi adquirindo características do autismo mesmo com o passar do tempo, né? Que no início ele não tinha tanto, mas aí com o tempo foi agravando a situação. Mesmo com terapia, mesmo com medicamento. Essa questão do medicamento também eu acho que é uma coisa muito complicada, porque a gente tenta vários medicamentos, vários médicos, eu já passei por vários profissionais, mais de 7, e muitos deles não estão preparados. E cobram um preço absurdo, né? E a gente não tem esse suporte do SUS, né? Muitas das vezes as mães ficam assim, muitos anos esperando uma consulta com neuro, às vezes a maioria tem que pagar uma consulta que é caríssima, né? E às vezes, tipo assim, e para você também acessar o benefício é também complicado, então aí é muito, muito difícil. Aí você fica nessa busca, leva na terapia, aí tem que levar na escola, a escola não tem, tipo assim, fala que tem inclusão, mas não tem inclusão. Tudo que eu for falar, na maioria das vezes aqui, vai ser do nível severo, né, que é o grau 3 de suporte, porque é o que eu vivo, né? Entendi. Então, o que eu vejo não tem essa inclusão, sabe? É tipo, a lei é maravilhosa se você for seguir a lei, mas na realidade não é dessa forma, sabe? Igual eu estava conversando com a Rafaela, que no início do ano, gente, é terrível para as mães. É terrível, sabe? Você querer conseguir um monitor, você sabe das leis e, tipo assim, o Estado, as prefeituras não colocam os profissionais para poder atender as crianças, entendeu? Então, é uma luta constante, né? Eu vou deixar um pouquinho a Rafaela falar um pouquinho, porque eu, né? Como é que foi esse Legal, momento, esse assim, do momento, diagnóstico para você? diagnóstico. Então, o Miguel, vou falar especificamente do Miguel, porque ele oscila entre o suporte 2 e 3, né? Então, eu vou falar especificamente dele. Ele, bem novinho, ele atrasou na fala, no andar, engatinhar. Quando começou, ele já levantou de uma vez, e aí já foi com aquele negócio, batia a cabeça na parede. Então, assim, eu não entendia muito bem. Só que, nesse processo, eu estava estudando enfermagem. Então, eu comecei a ver muita coisa, né? Vi muita coisa onde eu falei, gente, tem alguma coisa errada com o meu filho. Deu aquele estalo, né, de mãe. E, assim, eu tenho mais filhos, né? Tenho 4 filhos com o Miguel. E, assim, o que os pediatras falam é para a gente não comparar. Realmente, a gente não tem que comparar. Mas quando a gente vai olhar o desenvolvimento de um, do outro, e o Miguel, que foi o terceiro, aí você fica assim, não, tá errado. Tem alguma coisa errada aqui. Não tá certo, não. E, assim, teve toda uma busca, teve toda uma luta mesmo. Não foi fácil para chegar nesse diagnóstico. Né? Quando eu cheguei nesse diagnóstico, Miguel estava, acho que foi em 2021, 2020, que eu tive acesso ao diagnóstico dele mesmo. Mas aí eu já tinha pagado neurologista, já tinha pagado um monte de coisa, assim, é um rolê danado, né? É um rolê. Mas, assim, hoje eu posso afirmar que o meu filho faz todas as terapias e neurologia, todas as consultas dele, tomografia, tudo pelo SUS. Assim, eu sou meio que defensora do SUS mesmo, né? Eu sou mesmo, assim, bem militante com o SUS, que eu defendo mesmo. Porque, assim, eu realmente consegui isso. Mas, assim, eu também fui em busca de advogado. Eu procurei direitos, né? todos os direitos dele. Fui no Ministério Público, porque ele não tinha monitora, né, e tudo. Então, assim, eu consegui e eu tinha, né, também algumas pessoas ao meu redor com quem eu trabalhava, foi passando o tempo, e eu trabalhando com algumas pessoas ao meu redor que também foram me instruindo. Inclusive, a Maria Cláudia foi uma delas que foi me instruindo em algumas coisas, né? Então, assim, hoje eu tenho, né, tudo, é 100%. Meu filho faz 100% SUS, tanto ele quanto a Helena, né? Helena é suporte 1, mas tanto ele quanto ela faz 100% SUS. Eu também eu defendo muito o SUS, porque eu mudei de cidade, né? Eu morei a metade da minha vida em Contagem. Ah, sim. E agora eu mudei para Belo Horizonte. Eu vi um pouco a diferença em relação à Contagem. Eu achei que Belo Horizonte tá um pouquinho à frente em relação aos atendimentos da questão do SUS, da questão de terapia, tudo.
igual Contagem. Contagem tem o Ser 4, né? Que todo mundo conhece, diz que é um lugar maravilhoso. Mas para acessar esse Ser 4, tem criança que fica 2 anos para acessar esse Ser 4, né? E não tem. Contagem é uma cidade grande, né? Contagem, Belo Horizonte. Você não tem, tipo assim, uma PAI, assim... Se tem, são poucas para poder atender a demanda. Que tem. Sim. Então, a maioria dos pais pagam as terapias. A maioria que eu vejo dos grupos, né? As mães tudo consegue pagar uma consulta, uma terapia. Às vezes o convênio tá péssimo também. Eu acho que eu tô, né? Tá complicado você. Mas assim, eu acho que é só te cortando aqui, só para uma fala. Eu acho que o que falta, esse podcast aqui hoje vai ser muito importante, porque o que falta hoje em dia é informação. Informação, eu acho também. Porque na cidade de Contagem, existe vários polos, vários. Assim, 3, 4 em cada bairro. Então, existe vários polos que atende pelo SUS. Então, aí, quando a mãe fica esperando no Ser 4, realmente é complicado, né? Minha filha faz fisioterapia, minha filha tem todo um processo, porque ela também tem um probleminha nas pernas e tudo. Então, assim, é tudo pelo SUS. Só que aí o que falta para as mães é informação. Polos são o quê? A prefeitura, ela tem um convênio, a prefeitura de Contagem, ela tem um convênio, né, do SUS com alguns... Instituições, isso. Algumas instituições. Essas instituições, elas cobram um preço acessível para a população que quer ali, que tem condições. Fala o preço popular, né? Isso, um preço popular, né? Que uma terapia hoje em dia é R$150, R$200 a sessão, mas assim, esses lugares geralmente cobram R$35. E para quem vem do SUS, é de graça, é totalmente gratuito. E o desenvolvimento ali da criança ali naquela terapia é o mesmo. Igual meus filhos fazem fono, eu tenho 4 filhos, mas 3 fazem terapia. Um não é autista, um é depressivo. Sim. Então, 3 fazem terapia. Então, minha vida é assim. E eu, assim, procuro muita informação. E muitas pessoas me procuram para me dar informação também, para me falar. Tem algum lugar que a gente acha essa listinha desses polos? Como é que faz para acessar? Então, geralmente, quando você pega um papel no postinho de saúde, né? Você pega o papel e encaminhamento, ele vai para a Secretaria de Saúde. E aí, lá na Secretaria de Saúde, tem essa liberação, né? Para ir para o polo mais próximo à sua casa. Mas, quando você... eu não sei se pode falar de vereador aqui, mas... Não vou dar nomes, mas quando você tem esses polos de vereadores, né? Essas OSCs, né? Isso. Então, são polos do convênio do SUS. Então, muitas das vezes, meus filhos já passaram em 3 diferentes, porque eu quis trocar, porque não estava legal, né? Às vezes não está dando certo, ou está muito longe de casa, e eu fui fazendo essa solicitação para trocar. E, às vezes, você chega com o documento do SUS ali, está tudo ali, eles entram em contato com a secretaria e fazem essa liberação e já começa de imediato os atendimentos. Mas, assim, foi muita luta para me compreender isso e eu consegui isso. Porque hoje, eu tenho algumas pessoas que me procuram, então elas já conseguem assim mais rápido. Por quê? Porque eu já passo as informações. Informação. Eu acho que falta informação, né? Até nos postos de saúde, informar e encaminhar essas pessoas, porque na grande maioria você não vê que as pessoas são atendidas pelo SUS. Eu sou defensiva, né, do SUS. Meu filho faz acompanhamento pelo SUS. Mas eu vi que o atendimento dele no SUS em Belo Horizonte foi muito mais rápido, muito mais assertivo do que em Contagem. Eu tenho essa comparação porque eu morei em Contagem por muitos anos e agora eu moro em Belo Horizonte. Meu menino demorou para fazer terapia, foi 3 meses mais ou menos, 3 a 4 meses. Seria 3 porque teve uma falha de comunicação, né, que às vezes acontece. Mas foi com 4 meses que ele conseguiu acessar. Ele faz o atendimento no CESAM infantil, do Padre Eustáquio, que eu vou falar, porque do CESAM, agora, aqui em Contagem, tem o CAPESI, né? CAPESI. CAPESI. De Eldorado ali.
Só que o atendimento eu achei que foi péssimo. Eu falo porque eu acessei o atendimento, entendeu? Entendi. Você sentiu isso na pele, né? Eu senti que os médicos lá não são preparados. Meu E menino quando é grau você 3. ganhou o diagnóstico, você morava Em Contagem. Foi recentemente que você mudou, né? Foi pouco tempo. Então, eu, né? Sentiu isso tudo. Eu consumi esse SUS aqui de Contagem. Então, eu não tive esse mesmo acesso, né, dela. Então, como o meu menino também é um grau mais elevado, a gente, né, preferiu pagar tudo. Porque era muito mais complicado, né? Entendi. Porque às vezes no início, né? No início eu consegui, eu acessei o CAS, né, que foi uma indicação do posto, né? Só que a forma que eles fazem, assim, o meu menino, tipo, se ele não consegue ficar muito tempo num determinado local. Tá. Lá, não sei se está assim agora, porque já tem muitos anos. Foi quando ele tinha 2 aninhos, mais ou menos 3. Era, tipo assim, era uma consulta, aí ficava meia hora de intervalo, aí para outro profissional pegar a criança. Então, o meu menino não conseguia permanecer, entendeu? Tá. No primeiro ali, ele ficava 15 minutos e já estava querendo ir embora. Entendi. Entendeu? Aí, por isso que eu falo, porque eu já acessei, né, esses equipamentos e eu não achei que foi bacana, ou não sei como que está agora, né? Mas, assim, aí a gente pagava, consulta, terapia, tudo. Só que eu também acho que principalmente quem tem grau mais elevado, o SUS é mais, assim, é importante a gente acessar, porque tem um acompanhamento, assim... Mais próximo. Mais próximo. Tá. Tipo assim, quando você paga um médico, às vezes você vai pagar uma consulta de 3 em 3 meses, 400, 600 reais. Tem médico que cobra 1.200 uma consulta. E, na realidade, nossa, que parece que eu acho que, às vezes, eles abusam um pouco, porque a gente está tão desesperado para poder ter um tratamento, né? A gente resolver a situação, porque é difícil a situação. Igual quem tem criança de grau 3, é muito complicado. Então, você fica assim, né? Querendo uma solução rápida e às vezes você acaba pagando. Mas às vezes você não tem um resultado também, porque igual eu falo, que a diferença dos médicos é o tratamento que eles têm com as mães, assim, de educação. Mas o tratamento da criança são todos iguais, porque os medicamentos são os mesmos que eles usam. Eles vão testando. E eu falo porque isso aconteceu comigo. Meu menino tomou vários medicamentos. Vários medicamentos. Entendi. E aí foi trocando, tomou canabidiol. E, tipo assim, vários. Para ele não deu certo, né? Assim, tem muitas pessoas que conseguem ter um resultado, mas o meu menino não conseguiu. Então, e é uma troca. Aí é uma luta, né, constante. A mãe de autista tá sempre em guerra, né? Ela está sempre em guerra. O tempo todo buscando tratamento, buscando escola, né? Sim, sim. Uma coisa que eu... Isso. Pode falar. Uma coisa que eu percebi, né? Porque eu sou amiga da Letícia há mais de 15 anos, né, Lê? Então, a gente veio juntos nesse processo e vendo ela, né? E que a partir do momento que ela entende também o diagnóstico, ela começa a entender mais sobre a condição e a acessar os direitos porque ela conhece mais. Eu acho que também aconteceu algo parecido com você, né? Sim, porque aí eu vejo muito. que vocês são muito empenhadas nisso e de ir lá e falar, não, é meu direito, meu filho tem direito a isso e a isso. Sim. Cobrar de ser mãe chata, né? Mas é isso mesmo. Porque, nossa, tipo assim, a gente tem né? O pessoal fala, não, aquela lá é a mãe chata, que reclama. Tudo. Mas tudo pra gente é igual a acessibilidade. A acessibilidade deveria ser uma coisa, assim, fácil acesso, para você conseguir tudo. E para nós, não, tudo é difícil, entendeu? Para você conseguir um passe livre, aí é aquele processo dificultoso. Aí você tem que ir lá, levar a criança. Eu falo que é dificultoso por causa da questão da criança. Né? Você tem que levar a criança. Eu tô com um projeto. Eu tô com um projeto. Foi até bom você falar, porque eu queria falar desse projeto. Bacana. Eu tô com um projeto, né? Não vou expor o nome de quem está por trás me ajudando. Certo. Mas eu tô com um projeto no qual a pessoa faz parte, né, do conselho lá na OAB. Mas você não vai falar porque você não quer ou porque você está com medo? Porque aqui pode falar. Pode falar. É nome de vereador, então pode falar. Não tem problema não. Pois então é a Moara Saboia, amo de paixão. Não, pode falar. Então ela faz parte, né, do conselho da OAB aqui de Contagem, né? E de pessoas com deficiência. Então eu estou com um projeto para poder entregar para ela, para poder a gente ver o que pode ser feito em cima desse projeto, justamente porque o meu filho, eu pedi o passe livre dele. E eu fiquei 1 ano esperando. Demora. Não, para ir no perito, o médico aprovou, falou, não, tá certo, tá tudo certo. Agora, e para pegar? Eu fiquei 1 ano.
um ano esperando. Então, assim, são coisas... Só que, assim, eu realmente esperei porque eu tinha uma condição de levar ele de carro e tudo mais. Sim, sim. Então, eu falei, vou esperar até alguém me falar, porque o que o médico falou comigo foi isso, eles vão entrar em contato com você. Eu fiquei esperando. Esses dias para trás que eu peguei... Tem uma semana que eu peguei o cartão. E esse projeto... Uma semana. Aí, esse projeto... É quando? Não, é aonde que é? Porque acho que fica até fácil, né? Para a pessoa depois Não, então, procurar. O que acontece? Eu estou elaborando ele, vou entregar para a vereadora Moara Saboia, né? Ela vai analisar, vai ver o que ela pode fazer ali dentro da Câmara, né? Enquanto vereadora, e dentro da OAB ali, para poder ver o que pode ser feito. Adequado, né? Porque, assim, o que eu pensei, Rafaela, que está dentro do meu projeto, viu, gente? Eu não sei se vai rolar esse negócio, não. Mas, tá assim, o que colocando está em prática. Não, o que eu vou tentar é isso aí. Isso. Assim, não tem aqueles ônibus de mamografia que está rodando a cidade de Contagem? Sim. Eu imagino que possa ter um ônibus com um profissional qualificado para poder fazer também um diagnóstico de pessoas, que entrar dentro de comunidades. Porque ampliar o atendimento. Sim, ampliar. Então, assim, tem gente que está na fila tem um tempão esperando. E aí tem, não sei, assim, aquele monte de relatório de psicólogo, de não sei o quê. Mas não tem o diagnóstico fechado do neurologista. Talvez se tivesse um mutirão, um dia D, uma vez no mês, um negócio, um rolê assim... eu acho que assim, o negócio ia ficar bacana. Então, assim, isso aí está dentro desse projeto meu. Essa questão do passe livre, né? Está dentro desse projeto. Essa questão de mais monitores na escola. Mas, assim, a Prefeitura de Contagem fez também um mutirão aí para poder contratar mais gente, né? Eu vi isso. Então, assim, no meu caso, meu filho e minha filha os dois estão sendo bem assistidos, né? Dentro da escola e tudo mais. Até porque eu também faço parte do conselho da escola. Né? Porque tanto eu insisti, eu entrei. Que eu sou assim, né, Luiz? Luiz sabe que eu vou cutucando até conseguir. Persistente, né? Isso é importante. Então, assim, eles estão muito bem assistidos, né? Na escola. Mas, assim, no começo do ano é muito complicado mesmo, igual ela falou. E aí eu tô com esse projeto e vamos ver o que a nossa vereadora aí vai conseguir, né? Ajudar a gente nesse projeto. O que eu acho legal aqui, Gozinha, desculpa, você fala mais alguma coisa? Não. Porque são dois cenários, né, Tamires? Que aqui no caso é que ela vê o lado que teve a dificuldade mesmo para conseguir ter o acesso, né, à rede pública, e no seu caso você conseguiu já ter esse acesso. Então a gente vê os dois. E uma percepção que nós temos também, né? Como você falou, são muito apaixonados, porque filho, né? Criança, a gente, né? Elas fazem as mesmas artes, né? A gente está sempre preocupado. E a gente queria entender de vocês, que eu acho que é um tema importante, de como é que, para vocês, né? A questão de saúde mental, né? A questão de que vocês buscam para conseguir aliviar, como é que vocês se cuidarem, né? Para cuidar, lidar com isso tudo. Ainda ter olhar o lado de vocês, né? Como, ela já olha pra outra assim, ó. Tipo... Você quer que Não, pode começar. Isso. É uma situação muito complicada. Porque, tipo, agora que eu estou, né, mais tranquila, né? Mas, assim, às vezes a pessoa fica depressiva. Porque, tipo assim, igual eu falo, a criança no suporte 3 é muito complicada. Complicado no que eu falo assim é a questão da rigidez cognitiva que a criança tem, que a dificuldade de a gente sair, de conviver com as outras pessoas, né? Ainda mesmo assim, às vezes tinha assim a sorte de ter amigas, né? De conversar, que eu sou sempre uma pessoa que sempre estou ativa, né? Com as amigas, tudo conversando, mesmo que às vezes a gente não se encontra muito, mas a gente tem uma conversa, né? Faz um bate-papo. Bate-papo sempre. Legal. A gente faz isso e eu tenho o costume de conversar muito com as pessoas. Isso eu acho que ajuda muito a gente também, porque a maioria das mães não tem rede de apoio, elas ficam isoladas. Tem a questão também financeira, porque eu acho que a parte mais difícil também é a parte financeira, que eu acho que deixa as mães depressivas. Elas também não conseguem se cuidar, não conseguem, às vezes, acessar um posto. Eu falo do nível 3, porque é muito mais difícil de você deixar a criança com outras pessoas. Né? Ela é muito dependente. Muito dependente, às vezes não fica com outra pessoa. Então, às vezes, eu fiquei 8 anos sem ir no médico, entendeu? Fazer uma prevenção, fazer um check-up. Então, e eu acho também que quando se pensa em questão de
da criança autista, tem que pensar nas mães também, né? Porque as mães têm que ficar bem para a criança conseguir atender as crianças, conseguir ficar bem para poder conseguir cuidar das crianças. Nesse mundo nosso, a gente vê muito caso de suicídio, né? Sim. Muito caso de suicídio, de depressão. E tudo está ligado a essa questão de acesso à saúde e acesso financeiro. Porque a maioria das mães não consegue trabalhar. Eu mesmo tive que largar meu trabalho. Entendeu? Para cuidar exclusivamente do meu filho. Então, uma pessoa que, tipo assim, que tem sua vida, né? Você trabalha, você tem sua rotina diária, com seu salário, tudo. Você faz faculdade, tudo para poder, né? Se evoluir. Tudo. Aí, de repente, acessa, dá sabe? Breca, você puxa o freio de mão, entendeu? Então, isso afeta muito a saúde da gente, porque você tem uma vida, né, uma vida social ativa, né? Sair para festa, tudo, né, na medida do possível. Depois para tudo, você não consegue acessar mais. Hoje eu consigo sair mais porque eu né, tô separada do meu ex-marido. Ele fica com o meu menino de 15 em 15 dias. Então, esse tempo que eu busco fazer agora, né? Que eu tô buscando, tipo, sair mais, tipo assim, ir visitar meus parentes, que a gente às vezes deixa de ir, às vezes ir numa festa de um casamento, às vezes outro dia meu primo casa eu consegui ir. Legal. Então, isso que eu tô achando que eu tô bem por causa dessas questões, que eu tô tendo tempo para mim, entendeu? Legal. E a questão financeira também, que eu acho que as outras mães passam muita dificuldade, a questão financeira, que não consegue trabalhar. E também, às vezes, também não, igual recebe, para conseguir o benefício também é complicado. Algumas conseguem, também não conseguem receber o BPC, porque é vinculado, né? Se você receber o BPC, o LOAS, você não consegue receber o Bolsa Família, que eu acho que talvez as mães deveriam... Na verdade, acho que tinha que ter um projeto para poder pensar nas mães, porque as mães também consomem, elas, né? Tem que comprar roupa, tem que, né? A gente vive. Tem que viver. Essa parte que você está falando das mães, acessar o posto de saúde e tudo, também está dentro desse projeto que eu estou fazendo, redigindo ele, né? Porque eu acho que as mães têm que ter essa prioridade. Assim, eu tenho rede de apoio, graças a Deus, gente. Eu tenho rede de apoio, eu tenho minha mãe, tenho minha sogra que às vezes também me ajuda, né? Mas eu tenho mais a minha mãe ali comigo. Inclusive, meu filho está com ela agora. Tenho meu esposo. Então, assim, eu tenho minha rede de apoio. Eu consigo me cuidar, eu consigo, né, fazer as coisas. Mas, assim, tem hora que a gente dá aquela surtada legal. Legal. Emocionalmente, igual assim, né? Fica abalado, muito pesado, é muito pesado. E assim, eu tenho acesso a psicóloga no posto de saúde, mas assim, eu não estou tendo tempo para ir. Você não tem tempo, porque ou você pega o seu filho e leva na terapia... Você é de qual regional? Eu sou da sede. Da sede. Ou você... O seu atendimento está diferenciado. Eu sou da sede. Ou você pega... Não, mas é porque eu... Sim, eu sou a perninha da Luísa. Mas assim, ou eu pego, vou levar os meus filhos na terapia, porque eu tenho assim a semana inteira uma escala. É uma escala. Tem que seguir É de manhã e de tarde, o negócio agenda, né? É complicado. Ou eu faço isso, ou eu vou na minha psicóloga. Aí no dia que eu vou, no dia que eu tenho um dia assim, né? Tipo assim, geralmente é na segunda-feira. Eu quero dormir. Enquanto meu menino viaja, eu quero durmo bem, eu aproveito para dormir, escutar música. Não tem nenhuma obrigação, e fico lá, não faço comida, fica assim, é delícia. É isso que eu ia perguntar pra vocês, o que vocês gostam de fazer, né? O que gosta de fazer nesse momento? Dormir. A gente gosta de demais. descansar. É verdade. Igual ela comentou sobre a terapia. Eu tenho acesso à terapia também do posto de saúde. Igual eu falo lá, o posto de saúde lá perto da minha casa é maravilhoso. Tem dentista, meu menino está fazendo atendimento com dentista lá, né? Tem psicólogo maravilhosa. Só que eu acho que deveria ser assim. Quando não consegue, porque o meu menino não faz terapia no posto. Ele faz em outro posto que é próximo. Mas eu acho que deveria ter um projeto, por exemplo, a criança está fazendo terapia ali, por que não deveria ter um psicólogo para poder atender a mãe naquele momento que a mãe está ali, né, com a criança, justamente. Entendeu? Por que você não pensa nisso, gente? Porque a maioria das mães precisa de atendimento. Um psicólogo, e é um momento que poderia ajudar, que tem um suporte, porque você né? não fica preocupada, olha, ele está lá, mas eu estou aqui, alguém está com ele. Porque, igual no meu caso,
Eu tenho rede de apoio, mas eu não posso deixar o meu menino com as pessoas, porque o meu menino é uma criança muito difícil. E ele é acostumado muito comigo. A única pessoa que às vezes ele fica mais é com o pai dele e com a tia, que é a madrinha dele, que tipo assim, que consegue lidar, porque ele é muito forte, ele às vezes é agressivo, tudo. Então, eu tenho minha mãe é aposentada, tudo, tem minha irmã, que são pessoas maravilhosas, mas por causa dessa questão do Além grau do suporte, dele, né? não consigo, entendeu? Deixar, porque eu também não Mas tenho coragem, ele tem alguma outra comorbidade além do... deficiência intelectual, né? Também. Toque. Tem também. Tem. São vários fatores. E né, eu acho que também, no caso dele, é a rigidez cognitiva, né? Que é muito... Eles são rígidos com tudo, né? É muito assim ali, ó. Tudo. Aí fica meio complicado. O Arthur também, ele tem uma questão da alimentação, né? Tipo assim, o Arthur não tem seletividade alimentar em questão de comida, né? Comida, ele até come bem, graças a Deus. Mas, assim, ele tem o hiperfoco dele é comida, né? Alimento. Pra comer é bom demais, Ele né? escolheu Tudo que é saudável ele come, mas o hiperfoco dele tipo assim, é legumes. Então, todos os dias, isso é rigidez, né? Cognitiva. Todos os dias eu vou no supermercado, todos os dias, e tem que comprar, não é só isso, passar lá no supermercado, não. Ele entende que tem que comprar. Ele gosta que compra chuchu, batata, tudo, essa cenoura, e ele come esses alimentos. Legal. Só fruta e nem verdura de folha, mas o resto, tudo ele come. Sim. E a seletividade dele alimentar é assim, ele não come, eu até acho bom, mas as outras mães têm a dificuldade, né, a questão dessa seletividade, que muitas crianças têm essa seletividade severa. No caso do meu menino, a seletividade alimentar dele é por besteira. Ele não come, tipo assim, bolo, chocolate, sorvete, refrigerante. Nunca comeu. O seu já é o Mas eu falei que ele contrário, não isso que eu ia ele tivesse perguntar. essa E ele nunca alimentação. comeu esse tipo de alimento. Não pipoca, não por falta de oferecer. É Ele porque não gosta. ele não Não gosta, gosta ele mesmo. faz ânsia de vômito. É a minha sorte. Mas, Graças assim, a Deus. mas as outras crianças, tipo assim, tem criança que só toma mamadeira, ou come só arroz, ou macarrão, ou só, tipo, essas besteirinhas, macarrão, miojo. Então, tem essa dificuldade também da alimentação também, que a criança fica com baixa imunidade, porque não alimenta bem, né? Que também uma questão... São Eu falei várias nesse questões. assunto porque porque eu nós vou ceder o meu lugar aqui agora. Você quer vir para cá? Você fica Não, aqui, a gente pode chama ser, ela tá ótimo. Não, tudo bem. para chamar... É uma conhecida, a Maria Cláudia, que é a Rafaela. Eu tenho perguntado a Rafa em relação ao que a questão da alimentação. Ela já falou a questão de guloseimas, né? Que já gosta mais. Aí ela até trouxe Ela a vai Maria falar Cláudia. sobre especialista. nutrição, Isso, né? Da criança ou do autista, é um tema muito importante. Isso aí. Agora eu vou inserir ela aqui na nossa quer conversa, bate-papo. tá? Eu vou deixar as duas porque acho que é um tema que vocês vão interagir mais, né? É Isso, importante. Mas ela vai estar acompanhando aqui, viu? Eu estou de olho aqui da mesa que eu quero palpite. Mas o legal disso é que é muito dinâmico, né? Então, essa ideia nossa de falar sobre isso, a gente sabe que o tempo não vai ser suficiente. É muita coisa. Isso, é muita e informação. criança autista, cada criança é de um jeito. Sim. Tipo assim, uma criança, tipo, às vezes tem um jeito, a outra tem de outro jeito. Tem, tipo assim, uma preferência para uma coisa, a outra tem preferência para outra. Então, cada criança é diferente. Por isso que tem que... Não é, tipo assim, igual. Todos os autistas não são iguais. Né? E, às vezes, a pessoa pensa que é igual. Não é. Às vezes, a maioria das pessoas pensa que o autismo é aquele grau nível 1, tudo. Mas não conhece, talvez, o lado, né, do nível 3 de suporte. Que é a criança mais, assim, que tem essa rigidez mais rígida, né? A seletividade alimentar muito complicada, que afeta muito os pais também, que eu acho que... Porque uma mãe não vê a criança se alimentar bem é muito doído, né? É uma coisa complicada. Isso, antes de continuar, a Maria Cláudia agradecer, Maria Cláudia, por estar aqui conosco, participar desse episódio. Aí a primeira pergunta clássica para você inserir aqui, nós já começamos a parte de alimentação. Perguntar para você é filha de quem? Fale Eu um pouco sou da filha Cláudia, da... Maria Cláudia. Eu sou Maria Cláudia, eu sou filha da dona Ana, tenho 8 irmãos, sou professora também da rede de contagem, formada, minha segunda formação é nutrição e atualmente atuo no AEI. Bacana, legal. Seja bem-vindo. Obrigada. Nós começamos esse bate-papo a parte de nutrição, né, da questão da alimentação, que é uma curiosidade também que atinge, né, muitas famílias não sabem. Eu realmente gosto de filme, a gente costuma eu gosto muito de filmes, eu gosto de ver filmes específicos, né, do TEA,
E eu vejo que tem uns, igual você falou, que tem ele gosta de um alimento específico. Biscoito específico. Biscoito específico. Então, aí a gente quer depois entender de você, Rafa, você quer comentar alguma coisa sobre a questão do que ele come, assim, para você falar sobre isso, né, dessa questão dessa alimentação, como é que eles lidam com isso. Porque comer é bom demais, né? A gente sabe que todo mundo gosta. Mas o que você orienta, assim, no primeiro momento? Olha, a gente sabe que as pessoas com autismo, né, elas têm realmente essa questão da seletividade alimentar e dificuldade alimentar. Apesar de que 80% das crianças autistas têm a seletividade, mas não é só específico delas. Outras crianças também típicas podem ter seletividade alimentar. Né? Essa seletividade alimentar pode ser por causa orgânicas, né? Por exemplo, essa criança sente alguma dor, essa criança tem a amígdala grande, essa criança tem alguma questão gastrointestinal, ela sofreu algum trauma, como que foi a introdução alimentar dessa criança? Então, isso tudo pode ser causa de seletividade alimentar ou dificuldade também. Se uma criança come, por exemplo, até 20 tipos de alimentos, a gente pode considerar uma questão mais grave, né? Uma dificuldade alimentar. Pode ser por causa de texturas, o cheiro, porque a alimentação a gente sabe que é uma questão aprendida, né? Como que eu, enquanto família, né, mesmo sendo uma criança autista, fiz a introdução alimentar dessa criança? O que foi ofertado para ela, primeiramente? Né? É claro que a gente sabe que as mães ficam muito... Não só a mãe, né? Mas, assim, a família inteira sofre com essa questão, né? Gente, como que meu filho não come? Só come um tipo de alimento, ou só líquido, ou pastoso, ou só crocante. O que eu vou fazer? Né? Primeira coisa, a gente investigar o biológico dessa criança. Como que está esse intestino? Tem a questão da desbiose intestinal, que também pode ser uma causa da seletividade alimentar, né? Onde que a gente tem as bactérias boas e as ruins, só que as ruins prevalecem, né, sobre as boas. Como que está essa questão? Porque, às vezes, até o próprio organismo da pessoa rejeita vários tipos de alimento. Porque, para a gente alimentar, a gente tem que ter os requisitos, né? A tolerância, participar, às vezes, até do preparo dessa alimentação, o cheiro, as texturas. Então, tudo isso tem que ser analisado. Por isso que tem as questões da equipe multidisciplinar. O profissional da nutrição, ele também pode trabalhar, né? O psicólogo, o terapeuta ocupacional, o nutricionista e o fono. Pode trabalhar com essa questão da integração da criança com esse alimento. E, principalmente, a participação da família, né? Porque, às vezes, a gente trabalha com a terapia alimentar com essa criança, mas se a família não estiver engajada, né, nesse processo, porque ele vai estar ali, suponhamos, 1 hora, 2 vezes por semana, com um profissional que vai trabalhar a terapia alimentar, ou seja, a aproximação dessa criança com esse alimento, né, porque a gente vai aproximar. Porque, às vezes, as mães também levam a criança no pediatra, ou no outro profissional fala assim, não, deixa ele com fome, vai causar mais trauma emocional. Isso também. Deixa com fome, porque aí ele vai sentir vontade de comer não, aí que a criança vai ficar mais longe ainda da alimentação. Gera tão estresse, né? Porque é o estresse emocional. Tem crianças que desde bebê, às vezes ficam internadas, sofrem algum tipo de trauma, a intubação, algum trauma, que ela fica... Isso também, ela vai falar assim, ela vai pensar, né? Porque a gente é como se fosse um chip. A gente grava nossas vivências. Então, assim, ela vai sentir trauma na hora que for introduzir um tipo de alimentação de uma forma, vamos falar assim, brusca para ela. Então, assim, a alimentação tem que ser um prazer. Como você falou, é gostoso comer, né? Gostoso comer. É muito gostoso. Mas tem que ser um momento de prazer para a gente. Porque o comer envolve muitas questões mesmo, emocional, sensorial, é tudo. Mais ou menos isso. E uma curiosidade que você falou dessa questão de as crianças escolhem, né? Acho que toda criança tem essa característica. Sim. Eu lembro que meu filho, ele não tem autismo, mas ele, criança é criança. E a pediatra falava com ele assim, não, se ele quando chegar a 3 anos e não comer doce, ele não vai comer doce, não. Aí aconteceu o contrário. Quando chegou aos 3 anos, ele começou contato com doce. No início, até refrigerante, por exemplo, eu colocava água para ele. Aí ele já sabia que tinha que pôr água. Então ele já esperava, foi água. Aí depois já virou a festa, já tinha que falar, não, peraí, vai tomar 2 litros de refrigerante? Você ainda é pequeno. Então, assim, isso tudo interfere. Igual você falou, da participação da família, igual, por exemplo, legumes, verduras, depois até perguntar para a Rafaela, não é falta de incentivo. Mas minha esposa, a gente sempre faz assim, vamos colocar, quando for almoçar ou jantar, coloca na mesa salada, vê a gente comendo e tal. Só que a gente vê que ele não
mesmo assim, ele faz até com a cara de nojo, assim, que não fica longe. Aí, nesse caso, né, não sei se você vai falar sobre isso, mas eu queria saber da Rafaela, como você falou, que o senhor já come. Ele teve contato também com guloseimas, mas ele não teve contato. Quando criança, quando a gente foi introduzida a alimentação dele, eu não cheguei a dar, porque a introdução dele alimentar foi muito boa, né? Porque eu tinha essa consciência, tudo, eu fazia sempre fresquinho os alimentos, tipo, misturava 3 tipos de legumes, tudo sempre, né? Na medida do possível, sempre fazia, todos os dias. Então, ele sempre comeu bem. Só que hoje tem, igual eu falei, tem essa seletividade alimentar, ele só toma água. Ele não toma suco, nem nada. Leite não toma. E a única coisa que ele come é biscoito maisena, tem um específico, uma marca. Tem a marca. Às vezes a gente consegue introduzir outras marcas, um pouquinho, né, diferente. E antigamente ele consumia só um tipo de iogurte. Mas, assim, essa rigidez, um tipo de iogurte, o potinho tinha que ser igual, da mesma marca, tinha essas questões. Entendi. Agora que mudou um pouco, porque com o passar do tempo ele foi, né, evoluindo. Mas no começo era complicado. Hoje, a única besteira, assim, que eu vejo que ele come, assim, é pizza. Assim que ele come. Mas o resto, não. E pão de queijo só de passatempo, que ele gosta. É mineiro, esse é mineiro. Ele adora o pão de queijo de passatempo. Aqui, se eu oferecer o pão de queijo daqui, ele não come. E no seu caso, Rafaela, como é que é? Assim, igual seu filho, ele come mais guloseimas. E a parte de legumes? Depois você tenta trabalhar isso para ele poder... Não, hoje o Miguelzinho, ele come... Helena, não. Mas o Miguelzinho, ele come de tudo. Gente, falando com vocês aqui, até reboco de parede, mineirês mesmo. Come, o menino come. Come. Hoje ele come tudo. E assim, come folha, come temperado, sem temperar. Ele come de todo jeito. Ele come tudo, tudo, tudo. Só que assim, no começo foi difícil, porque ele separava demais as coisas, assim. Porque tem essa questão. Ele separava muito no prato. E aí tinha algumas coisas que ele pegava assim... né? Olhar. Hoje não, porque como ele faz terapia já tem muito tempo, então eu acho que isso ajudou ele muito, né? Então as terapias da equipe multidisciplinar que acompanha ele já, né, fez um bom trabalho ali, eu acredito que fez um bom trabalho, porque ele come de tudo. Só que o Miguel, ele gosta de uma coxinha, ele gosta de um salgadinho. Aquele isopor com os fala-chips. Ele gosta daquele negócio. Ele gosta de um doce, que se eu deixar, gente, é todo dia. E tem uma lanchonete assim perto da minha casa que ele descobriu, acabou. Gente, tá sempre acabou. Só que aí, assim, eu regro ele muito segunda a sexta. Eu sou bem franca com isso. Eu regro ele de segunda a sexta. Sábado e domingo, gente, tadinho, ele é criança ainda. Aí eu falo assim, come, meu filho, mas também não deixe comer demais pra poder não passar mal, porque passa mal. Os meus meninos são todos assim. Se comer demais, se tomar... Porque tem criança que come um biscoito de chocolate junto com um achocolatado. Meus meninos não aguentam, não. São todos. Eles não aguentam, eles passam mal. Eles comem sempre separado. Eu sempre separo as coisas. Eu não dou, não. Se comer uma bolacha recheada hoje, eu não dou um todinho, um negócio assim, não. Eu dou separado. Porque realmente eles não dão conta. Mas assim, o Miguel, chega final de semana, eu como, meu filho. Vai comer. Deixa à vontade. Come, lambuza, brinca, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Até falando sobre isso, eu acredito que a Maria Cláudia vai comentar também, porque aí entra a questão da dieta, né? Como trabalhar isso? No caso dela, ela libera nos finais de semana, mas acaba virando aquela rotina, né? Que se não tiver também, ele reclama. Ele vira uma Blade. Porque também não pode... Eu também sou dessa linha, de não ter restrição total, né? Total. O que eu venho estudando é o seguinte, em relação à questão do glúten e da caseína do leite, é comprovado cientificamente... Porque a gente sabe que esses dois tipos de
Combinação, né? Não, de alimentos. de alimentos, porque o glúten é a proteína, né? Proteína, Ele causa, né, um efeito danoso no nosso intestino, principalmente, que é a impermeabilidade, ou seja, aberturas no intestino. Então, todo tipo de alimento que você come é como se ele atravessasse a parede do seu intestino e você não conseguisse absorver os nutrientes necessários. Isso causa um tipo de inflamação que, querendo ou não, está ligado com o seu sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. E aí, quando você começa a retirar aos poucos, né, principalmente quem tem muito costume de comer, assim, somente as crianças, né, seja, no caso que a gente está falando das crianças atípicas, ou típicas também, se a gente vai tirando aos poucos, até a gente conseguir substituir, por exemplo, essa farinha de trigo por farinha de arroz, fécula de batata, o polvilho, fubá, né? Qualquer tipo de farinha que não tenha glúten já é de grande valia, porque é comprovado cientificamente que melhora muito a questão comportamental dessa criança, o sono, porque a gente sabe que 90%, 80% também das crianças com autismo, ou adultos, né? Pessoas com autismo têm muita questão, com dificuldade em relação ao sono, né? Que o sono é a base de tudo, né? Para a gente. Então, aí, quando você reduz o glúten e o leite, e de preferência retirar mesmo, mas não de uma vez tão brusca, né, e tirando aos poucos, que a gente faz isso até com a gente adulto mesmo, a melhora comportamental dessa criança é significativa e comprovada. Aí o pessoal pergunta assim, autismo é para todo mundo? De preferência para todo mundo. Sim. Né, de preferência, não quer dizer que vai ser. Sim, sim. Aí tem gente que fala assim, mas a nutrição ajuda, somente essa questão da terapia. Se seu corpo está funcionando, tudo conectado, seu intestino está funcionando bem, automaticamente as terapias, você vai corresponder melhor às terapias. Tá. Na aprendizagem, no sono. Não, isso é comprovado cientificamente. Eu creio nisso mesmo. Então, se a gente começa a fazer todo esse processo, porque muitas vezes os meninos vão para as terapias, mas estão todos inflamados, não dormem direito, e aí reduz até, muitas vezes, a questão da medicação. Né? Mas eu vou... E isso mas num trabalho multidisciplinar, né? Claro. Tá? Mas é igual porque, tipo assim, eu vou só terminar rapidinho. Porque o que acontece? É o que a gente muitas vezes vem falando, a gente tem que trabalhar de uma forma integrativa. A gente não pode ver a pessoa autista, nela, o autismo. Tem que ver quem é aquela pessoa, quem é aquela criança, quem é aquele adolescente, quem é aquele adulto, né? De forma integrativa. Quem é essa pessoa? De onde está? Qual que é a causa? Por que ele não está dormindo? Por que ele está com essa seletividade alimentar? Não, é porque é comorbidade do autismo. Será que é mesmo? Legal, bacana. Né? Eu vou só tocar num ponto. A questão, tudo também esbarra na questão financeira, porque esses alimentos aí também não é fácil, né, de fácil acesso, são mais caros. Eu até cheguei a levar meu menino na nutricionista, tudo. Ele não toma leite. E a gente antes a gente introduziu leite de coco, mas é muito mais caro. Tipo assim, a gente tentou introduzir um biscoito que não tivesse glúten, mas a criança não aceita. Tem essa questão também da criança não aceitar. Sim. A criança aceitar só um tipo de alimento. Às vezes você tirar também o que a criança come, não tem como. De uma vez. É complicado. Então, tudo... Às vezes a família até quer, mas e as condições financeiras para poder oferecer esses alimentos também? Né? Tudo interfere, entendeu? Se a pessoa não tem a condições... Lógico que tem, às vezes, um polvilho, mas também o tempo também. Porque, às vezes, a pessoa... Eu tenho só um filho, ela tem 4. Às vezes, tem coisas que, às vezes, você também não consegue também ficar fazendo aquele bolinho ali, não sei o quê, para manter a casa, a criança leva na terapia, leva na escola, tudo. Eu fico na escola com o meu menino, entendeu? Então, eu levo e fico lá, porque a qualquer momento que precisar de levar ele embora, eu tô levando, entendeu? Entendi. Então, isso tudo, tipo assim, eu acho que é muito importante a questão da alimentação, questão do nutriente, eu acho que isso afeta a vida da gente. Eu até tomo vitamina, porque eu acho que isso é bom, porque eu acho que depois que eu comecei a tomar vitaminas, assim, por causa da idade também, né? Eu acho que ajuda muito, né? E eu acho que isso ajuda também na questão o meu menino, ele dorme bem, ele acorda muito cedo, mas ele dorme bem, ele dorme a noite toda, tudo, mas ele come bem. Mas igual eu falo,
tudo depende da questão financeira, né? Sim. Às vezes a pessoa tem boa vontade. Eu mesmo cheguei a comprar os alimentos, leite de coco, o biscoitinho que ele não aceitou. Então, essa dificuldade da criança é aceitar esse alimento também, né? Que vai muito na questão da trabalhar com a fono também, que ajuda muito Sim, essa mas questão. isso que eu ia falar. Com os outros profissionais também, para poder Sim, eu falei, ter muito uma disciplinar. aceitação. Se você, né, não sei como é que é o caso, assim, certinho o seu, mas assim, se você só comprar os alimentos e introduzir, essa criança, realmente ela não vai aceitar. Sim. Eu te falo por experiência própria. Tem que- A equipe multidisciplinar tem que estar toda ciente Sim. do que, vamos pôr, a nutricionista está fazendo, a fono. Sim. Tem que estar todo mundo ali ciente, um conjunto, para você conseguir introduzir esses alimentos. Aí, quando realmente tem essa questão financeira, mas assim, quando a gente fala no financeiro, se a gente for converter isso aí, trocar esses alimentos, dá quase o mesmo valor Sim. que a gente gasta com as besteiras mesmo. Ah, tá. Que é o... A gente consegue comprar, a gente consegue introduzir. Mas assim, Não, tipo assim, graças a Deus, eu não passo a questão financeira, para mim não é a questão. Mas tem famílias que não conseguem, gente. A gente, né, a Tamires é da área social, então ela Sim. sabe, ela tem acesso às pessoas que realmente, às vezes, depende só do benefício. Então, às vezes a pessoa compra só o básico. Então, é só o básico Sim. ali, tipo assim. E eu até tenho muitas, né, eu converso muito, né, nesse meio. Eu tenho uma amiga que é minha vizinha, a criança dela acho que tem 3 ou 4 anos, ele não come comida, tem, tipo assim, não aceita de jeito nenhum, entendeu? Entendi. Mas é um trabalho, né? Tipo assim, não é um trabalho que você vai colocar ali para a criança vai consumir aquele alimento. É um trabalho, tipo, de formiguinha. É demorado, Construir no é dia a lento, dia. É Sim. com a idade da criança, que a criança vai desenvolvendo também. É muito, não é tipo assim, você vai Não, não é oferecer hoje, não. ali Demora. e você vai É um conseguir. processo longo. É um processo muito assim Isso. longo, que às vezes a pessoa talvez não tem, muito das famílias não tem condições, né? Sim, mas de acessar. aí é que tá. É essa questão que você está falando, porque é por isso que a gente faz uma anamnese sobre essa família, né? Quando a gente atende essa família, a gente faz a anamnese e procura fazer as indicações dentro do contexto Dentro do que ela contexto. vive, social. Adequar, né, Entendeu? esse processo. Adequar. Eu falo porque Tipo, quando eu não fui- posso comer Eu assustei. Quando é, eu procurei uma nutricionista, ela passou várias coisas que, tipo, assim, se eu não posso tomar um leite de coco, porque realmente a gente vai comprar, né? De repente eu tenho coco e bato na minha casa e faço. eu fiz De isso. repente eu tomo leite de inhame, eu não posso comprar um leite de soja, né? Aí eu faço um leite de inhame. Ah, eu não posso fazer um bolo, mas eu posso fazer um bolinho com ovo, igual eu faço de manhã. Eu faço um bolo de um ovo, fubá e canela e água. Ótimo, e fica perfeito, porque a água também substitui o leite, né? Não é somente o leite de soja, o leite de amêndoa, não. Então, assim, a gente vive a realidade, né? E aí a gente tem que saber, conhecer quem é aquela família, qual que é o contexto que ela está, para a gente poder também iniciar, porque senão a gente nunca vai sair do lugar, entende? É igual... Eu sou de lá de Nova Contagem. Não, você atende onde? Ah, lá em Nova Contagem. Eu estou com uma amiga lá, que ela tem um consultório, e a gente está fazendo juntas, e eu estou atendendo lá. Mas eu atendo, tipo, uma vez por mês, nos sábados. O legal isso aí. Ô, Tamires, se você quiser até falar aqui, para ficar mais fácil, não sei se está captando o som. Igual eu falei, a Tamires está por aqui, ela está participando também. Mas assim, igual ela falou, perguntou da região, né, que atende na Nova Contagem. E o interessante que vocês estão comentando aqui, porque tudo é impacto familiar, né? Acaba tendo uma reeducação da família. Sim. No alimento. E até tem uma frase que a Tamires deixou, aproveitando, eu sei que é mais para o final, a gente tem um tempinho ainda para poder falar. A ideia é ficar mais tempo ainda, mas é só para poder comentar. Ela deixou uma frase muito importante. Você quer falar aqui, Tamires? Eu posso... Pode falar. Ela colocou aqui o seguinte, mães atípicas não precisam ser super-heroínas. Elas precisam de apoio, compreensão e espaço para serem apenas humanas. Então, assim, eu acho que muito bacana, muito a escolha, né, dela. Ela também como mãe, eu acredito que isso aí até ajudou na escolha da frase, porque a verdade é essa mesmo, nós somos seres humanos, né? Sim. Até nós, como pais também, a gente tem hora que fala assim, queria ser o super-herói, né? Fala, meu pai é o super-herói. Então, assim, a gente... Posso falar um pouco sobre
Pode, claro. à Então, vontade. é porque minha área, né? Amo, porque minha primeira profissão é professora e eu estou no AE já tem uns 7 anos, não, 6, 7 anos mais ou menos. E essa questão, as mães realmente não precisam ser super, nem a família, né, nem os pais, porque elas se cobram muito. É o que eu ouço todo dia lá na sala do AE, na escola, no contexto, eu vejo que tem mães que se cobram, chega, Maria, eu não consegui tal questão, está acontecendo isso, eu queria que o meu menino tivesse assim, igual tem uma mãe lá que ela é bem engajada, igual as meninas aqui, uma assim, né, que eu estou falando agora, mas tem várias. Mas ela fica assim, se cobrando, não, mas eu queria que ele já estivesse em tal patamar. E aí você tem que conversar, desconstruir esse processo. Porque às vezes a gente fica... Até a gente, enquanto professor, igual o meu caso, enquanto professor do AE, fica assim, nossa, mas eu quero que o meu estudante desenvolva assim, assim, assim. Mas não, gente, eu tenho que olhar para aquela criança, para aquele contexto e... eu tenho que olhar para aquela criança e para aquele contexto e... comparar a evolução dela com ela mesma. Assim como é o seu nome? Letícia. Assim como a Letícia tem um contexto com a criança dela, a Rafaela tem outro contexto com a criança dela, por mais que estejam dentro do espectro, cada um é um. E a gente tem que trabalhar essa autoestima dessas mães, né, principalmente, para elas não caírem nesse processo assim, de sempre ser super, de que elas também choram, elas também têm sentimentos, elas precisam de ser acolhidas, elas precisam de ajuda, né, de escuta, e muitas vezes também fortalece a gente enquanto profissional, tá? Não, eu falo com vocês de experiência própria. Então, assim, é um conjunto. A gente tem que trabalhar junto e é isso. Eu e Maria Cláudia, a gente já tivemos assim várias trocas, né, Maria Cláudia? Que a gente, eu trabalhava na escola onde ela trabalha, cuidando de crianças também com deficiência, né? Vários tipos, né? São vários tipos de deficiência. E assim, eu já cheguei na sala de AE da Maria Cláudia chorando, mas chorando. De assim, tô morrendo, o que foi, menina? E eu, não, tá acontecendo isso. Ela, calma, faz assim, 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 que vai dar certo. Aí no outro dia eu chegava, deu certo. Tá vendo? É isso aí. Então, assim, realmente, a gente fica naquele... A gente fica sempre apreensiva, sempre pensando que vai... Porque, assim, eu tô aqui agora, e aí eu já olhei as horas, então, assim, eu fico assim... Meu menino já deve estar desesperado, porque eu marquei com ele um horário e vou chegar em outro. Você falou sobre isso no início. Então, assim, a gente já fica assim. Então, tem hora que a gente dá aquela... É uma bomba que vem na gente, né? Assim, a gente explode, aí a gente chora e não sei o quê. Não sei, eu já fui, estou falando com vocês assim, foi diversas vezes. Foi uma, não foi duas, não foi três. O que eu faço da minha vida, Maria Cláudia? Calma. Mas eu acho que a gente tem que se permitir chorar também, às vezes. Sim, Poder desabafar. Às vezes, eu choro. Nossa, porque tem que chorar. tem que, né, expor para fora o que a gente sente, porque não é fácil. E a aceitação também, né? A gente aceitar a criança como ela é e a gente fazer o máximo que a gente pode. E entender se a criança talvez não conseguiu obter aqueles resultados que a gente esperava, a gente tem que aceitar, né? Porque Mas teve, é o jeito dela. Às vezes, qualquer desenvolvimento, qualquer passo que ela dá, que ela ganha progresso que ela tiver na vida, é importante, né? Então, a gente não ficar assim, tão assim, desesperada, né? Achar que, tipo assim, será que a gente está fazendo o correto? Porque muitas vezes a gente acha que será que a gente está fazendo o suficiente? A gente se cobra muito. Será é um processo. E a gente tem que aceitar que, às vezes, a gente está fazendo o que a gente dá conta de fazer e talvez a criança não consiga absorver e aceitar a criança do jeito que ela é, entendeu? Verdade. Porque é uma coisa difícil, né? Que eu sempre falo com minhas amigas que, como a maioria são assistentes sociais, então eu até converso muito essa questão para quando vier uma mãe, elas conseguirem acolher essas mães de uma forma mais humana, com empatia. Porque muitas coisas que às vezes a mãe vai falar, às vezes a pessoa pode falar assim, é uma birra. E muitas vezes não é uma birra, entendeu? É uma questão, né? Eu acho que a questão dessa rigidez cognitiva que é tanto falada, é uma questão muito complicada. E às vezes uma coisinha assim, igual eu falo aqui, para entender que essa rigidez, igual o meu menino, se você passa num caminho, exemplo, no supermercado, eu fui uma vez no supermercado depois que eu mudei.
todos os dias eu tenho que ir. Se eu quebrar isso, ele não suporta. Vira uma rotina já mesmo, tem que vira fazer uma isso rotina. sempre. Então, tudo pra ele é isso. Sim, Tem que entendi. ter uma rotina, entendeu? Sim, tem que ter. Então, às vezes, a gente fala uma coisinha boba, uma coisa tão esquisita que a criança entra em crise, e às vezes a gente vai Sim, falar por com outra causa pessoa e a disso. pessoa fala, será? Nossa, entrou em crise por causa disso? Sim. E entra em crise É por o que- causa de uma coisa assim, tipo assim, que até a gente assusta. Porque às vezes a pessoa acha que a mãe aceita tudo, que a gente, Não, mas a gente é. não aceita, a gente, tipo assim, tem que acolher, né? Porque é da criança, infelizmente. Então, eu vivo assim, eu aceito meu filho da forma que ele é, difícil, tudo, às vezes insuportável, quando eu mas eu amo, dedico a minha com vida certeza. por ele, entendeu? Eu corro atrás, estou ali, sabe? Mas não é fácil, não, né? Então, eu acho que buscar um apoio, às vezes, tivesse projetos voltados para a mãe também seria o ideal, para a mãe conseguir atender a criança. Conhecer também o autismo também, né? Sim. Porque o autismo, gente, é uma coisa assim, é um espectro, né? Na É uma sede, coisa ampla. na sede tem. É só para fechar esse Não, mas é bom isso, você falar, porque isso aqui é bom para as pessoas conhecerem. Sim. Na sede tem, ali no... Ai, no CAD. Cátia. No CAD. Ali ó, do lado do McDonald's. Em Contagem. Em ali, no centro de Contagem. No centro de Contagem. Ali, uma vez por mês, tem o chamado Tudo Azul. Ah, sim. já Tudo vi. Azul. Aí tem o doutor, eu não sei se ele está lá ainda, mas é voltado para as mães, os pais, avós, quem quiser acompanhar, né? Aquela rede de apoio que a gente tem. É chamado Tudo Azul. Tem o doutor Simon, que é um psiquiatra infantil maravilhoso. A TO, né? Que era Ana Paula, eu não sei se é ainda. Mas, porque assim, eu geralmente eu não vou, porque eu não tenho tempo mesmo, não. Mas assim, é uma coisa assim incrível, que acolhe os pais. Aí é uma vez por mês, sabe? Entendi. Então, assim, é incrível. Eu recomendo muito eu acho que é procurar, importante, porque é muito bacana. É um momento que você tem ali para você Uma troca, chorar. né? Não, assim, não é nem para você chorar, para você desabafar, para você trocar. Poder O trocar psiquiatra já isso, está ali, já poder está te dividir, ajudando, né? auxiliando, legal. né? A gente tem que ter o direito de reclamar. Eu- também. eu- Não é maravilha, não. Eu eu- não tô gostando, tá horrível. Eu isso. Verdade. sou uma pessoa que, assim, que eu cobro muito essas questões, sabe? É importante. Eu sou a mãe chata, né? Que reclamo, tudo. Mas consigo também entender, tipo assim, igual a questão voltando na escola, né? Que é uma coisa que eu estava vivendo agora. Às vezes não depende só tipo, da diretora ali. Depende, Sim. tipo assim, da Secretaria de Educação. Intervir, né? Mandar um monitor. pra E a poder... questão também, que a gente não falou também, às vezes tem monitor, mas igual na lei, fala que tem que ser uma pessoa qualificada. Na maioria das vezes as pessoas não têm qualificação para poder tratar a criança com autismo. E eu acho também que deveria ter também escolas especiais também, para criança de tá. grau 3. Específica Para esse sabe? tema, né? Porque o que eu vejo na escola, gente, às vezes é tipo a inclusão. Lógico que eu acho que é importante, né? A criança ter o acesso à escola, porque a inclusão também é questão das outras crianças ter acesso a essa criança que é diferente. Para todos, isso. Porque elas vão conviver com crianças, elas vão ter essas crianças também futuramente. Então, a gente tem que estar preparado, né? E eu nunca estudei com uma criança especial. Eu nunca tive essa oportunidade de ter uma pessoa especial na sala. E eu acho que é importante. Mas, por outro lado, levar a criança também de nível 3 de suporte na escola sem preparo é a mesma coisa de nada. Entendi. Entendeu? Aí a criança fica lá, você leva, a criança vai... Não estou falando das pessoas, porque a pessoa tem que estar preparada, tem que ter esse acesso a um curso, né, para saber sobre o autismo, porque senão às vezes a pessoa vai achar que é birra, vai achar que a criança está fazendo birra, não é uma coisa da condição dela, né? Sim. E a criança fica lá, andando na escola para lá e para cá e não tem um projeto, não tem nada, entendeu? Então eu acho também que essa reclamação que eu acho que né, outras pessoas vão ver, né, que é importante ter essa escola especial também, mas assim, não só tratar da questão educacional, mas questão também do dia a dia da criança, né? Porque a gente vai morrer. E quem que vai cuidar dessas crianças, né? Eu acho que tem que ter essa escola para poder a criança ter uma autonomia, para poder fazer uma atividade diária doméstica, se vestir, escovar o dente, tomar banho sozinha, ter independência, né? Porque
um dia a gente vai, a gente não sabe que hora que a gente vai. Esse Então geralmente, tinha que ter um local para essas crianças geralmente poderem você trabalhar na terapia ocupacional e a gente dá Mas continuidade é muito em casa, pouco, né? mas Então, é por isso que eu tô muito- falando. Não, Precisa da família. Da família, mas muitas famílias não têm o conhecimento, né? Eu tenho conhecimento. Porque não tem mas porque o acesso. conhecimento liberta a pessoa, Então, né? a gente Faz precisa você- fazer esse movimento, Movimento, de com certeza. ampliar o conhecimento, né? Sim, Igual sim. você está falando da questão da sociedade, no caso, que não entende que a criança está na rua fazendo uma birra, mas é a questão também, às vezes, falta de conhecimento, preconceito e empatia. A forma como a sociedade vê, às vezes, não é porque ele está assim, recriminando, não é que às vezes a gente olha, mas não entende o que está acontecendo. Então, assim, muitas vezes por falta de conhecimento. Conhecimento, Então, tem que começar a divulgar ampliar mais, esse conhecimento, esse direito, igual eu estudo muito a terapia ABA também, sabe? E eu vejo esse processo que você está falando. Eu tenho uma criança de nível 3, no primeiro ano da escola esse ano comigo, um desafio, né? Então, eu estou estudando terapia ABA mais por causa dela também. E a gente está fazendo essas intervenções pedagógicas e específicas dela também, né? Mas é o que você falou. A prefeitura proporciona para a gente muitas formações e tem coisas que a gente busca além. Né? tem que ser Além daquilo. Então, isso depende muito também do Participação, profissional, porque eu tenho que estar aberto para, entendeu? Por mais que eu te ofereça a formação, eu não vou conseguir mudar as suas atitudes se você não abrir para. Isso eu falo de você de experiência, vivência própria, talvez que você também é uma pessoa muito experiente, né? De muitas vivências, então a gente sabe disso. Oferecer a mesma formação para você, para mim e para a Rafaela. Mas eu vou estar aberto a. A sociedade também funciona dessa forma, né? Falta conhecimento, falta. Mas aí, de repente, o que eu vou fazer com esse conhecimento que eu estou adquirindo aqui agora? Porque isso aqui, para mim, está sendo um conhecimento muito grande. Né? Por mais que eu vivencie todos os dias com as mães, com meus estudantes, com os colegas de trabalho, né? Mas a gente sempre aprende alguma coisa. Quando você falou assim, olha, o meu menino tem seletividade pela questão de legumes, né? Comprar todos os dias legumes, é isso? Ele tem foco, Isso, hiperfoco. Aí eu tô assim, hiperfoco em alimento. Eu já vi que a gente compra por causa da ansiedade, mas e todo dia comprar um alimento, no caso legume, achei fantástico. Aí eu falei, nossa, agora eu vou pesquisar sobre isso. Inclusive, Porque eu não sabia. desculpa interromper, porque realmente nosso tempo, Já a gente acabou? pudesse, ficava o dia mas todo, é muita coisa, né? Não dá pra é começar. muito tema, e a gente, com certeza, nosso interesse depois é resgatar, né, esse tema, que é importantíssimo. Então, gostaria de agradecer, pedir pelo menos, né, agora, fazer umas considerações finais, né, umas dicas para os pais aí, uma mensagem final, e falar também as redes sociais, né? Para quem quiser encontrar vocês aí, quiser deixar, né? Eu não sou muito ativa na rede social, não, assim, sabe? Eu só mais, assim, os amigos mesmo. Eu acho que, tipo assim, que as pessoas têm que ter mais empatia, né? Respeito, né? Quando você vê uma criança, uma mãe, às vezes dá preferência, às vezes você vai até acessar essa preferência, às vezes a pessoa está lá reclamando que a mãe está querendo passar na frente. Ser mais, assim, aceitar, entendeu? A pessoa como ela é, entendeu? Né? A gente tem que aceitar. Entendi. Infelizmente, a gente não consegue mudar, né? Então, a gente aceitar, respeitar, que eu acho que é o principal, e ter empatia pelas mães também, né? Legal. Porque eu acho que é fundamental, porque é um sofrimento muito grande que tem, né, em volta das mães. Se a gente pudesse abraçar igual eu falo com todas as minhas amigas, gente, quando você for atender, né, tem um tratamento especial, porque precisa, né, desse acolhimento das pessoas, né? Às vezes a pessoa tem um parente, às vezes se a pessoa oferecer ajuda financeira, às vezes a pessoa precisa às vezes tem um carro, às vezes pode levar a pessoa numa terapia, alguma coisa, precisa de levar em algum lugar, às vezes oferecer, porque às vezes a pessoa tem disponibilidade de levar, mas não oferece, né? E a pessoa também não tem coragem de pedir. Então, se a pessoa puder ajudar, sempre poder ajudar o próximo, né? Porque um ajudando o outro, com informação também, que é importante. Isso, com certeza. Sempre está passando as informações que a gente, né, a gente tem, porque eu acho que a informação ajuda a gente a conseguir muita coisa, correr atrás dos nossos direitos, porque é direito da criança com deficiência acessar todos os lugares, né? Sim, a está em todos escola, os saúde, lugares. Lazeres também, todos os lugares, né? Está. Que ela consiga permanecer, Ter né? acesso. Rafaela? Olha, isso aqui também para mim foi uma experiência muito bacana, né? Um aprendizado, porque realmente a vivência dela e a minha completamente diferente. Então,
muito bacana mesmo. Quero deixar minhas redes sociais aqui, que é @rafa.torres91, que assim, pode me chamar no direct, que eu dou dicas, eu sempre, né, igual falei aqui, dou dicas, falo com as pessoas aonde acessar, aonde procurar, então assim, gente, pode me chamar, tá? Eu estou super aberta, passo até meu número de WhatsApp sem problema nenhum, tá bom, gente? É isso, assim, faço das suas as minhas palavras, que realmente as pessoas têm que ter mais empatia, né? E é isso, obrigada. Eu agradeço também. Maria Cláudia. Eu quero agradecer a oportunidade e o aprendizado de hoje. E minha rede social é NUTR_e Legal. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação de todas, foi muito enriquecedora, né? Tá chegando aqui a diretora. Um momentinho só para a gente Isso. encerrar aqui. Posso sentar aqui no seu? Vai lá. Fazer uma dança das cadeiras. Dança das cadeiras. Você quer sentar nas cadeiras aqui agora, para você movimentar, ficar com ela? Só pra gente É isso finalizar mesmo, porque finalizar hoje é aqui o o- último episódio, Sim, né? é mesmo, ó. É isso mesmo. Na verdade, eu queria agradecer vocês. Muito obrigada. É muito importante mesmo. Eu sempre falo que a gente sempre vai trazer assuntos de utilidade pública, né? Eu acho que esse é um assunto muito importante. A questão da empatia, do conhecer. Vocês são duas pessoas que a gente pegou como referência, porque a gente sabe, né, do quanto vocês vêm construindo aí a partir da vida de vocês, da vivência de vocês, tá? Agradecer a todo mundo que acompanhou o projeto nessa primeira temporada, né, Luiz? Convidar também o pessoal do Contagem RMBH para vir ver e ouvir o nosso podcast. Tá muito bacana, tem assuntos muito legais sobre a cidade toda. É isso aí, é importante, né? Igual a Tamires falou, a gente agradece mais uma vez, né, a participação de todos, essa receptividade, né? Eu acho que foi bacana, assim, esse retorno que nós tivemos no primeiro momento. Aí continue seguindo as nossas redes sociais. Só um alô especial para o pessoal lá da Mineração do Outro, da UFOP, que é o projeto que eu participo. Inclusive, foi a partir desse projeto que eu resgatei esse vínculo e esse amor que eu tenho pela arte, só para deixar um oi, um alô, que é um projeto muito bacana que eles têm lá. Vou pedir o pessoal de Contagem para falar sobre Ouro Preto, que é da Universidade Federal de Ouro Preto, mas porque é um projeto muito importante para mim. E no mais, muito obrigada. Assistam os outros episódios, quem não assistiu. Vocês continuem nos apoiando, divulgando, acompanhando nas redes sociais, divulgando para os amigos, para os familiares. Tem até uma enquete que a Tamires fez lá, aqui falando sobre a questão que quer participar do podcast. Todos serão muito bem-vindos, né, Tamires? Isso. Então, continue acompanhando as nossas redes sociais, que é muito simples. Pesquisar as principais plataformas de áudio. Rádio Contagem Viva. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.